Bem-vindo ao canal Cortes de Teologia. Aqui você encontra vídeos selecionados para agregar ainda mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. A guarda do domingo como dia do Senhor, que é um ponto que o pessoal conhece os adventistas mais por isso, né? A insistência da guarda do sábado como dia do Senhor e a crítica aos evangélicos que guardam o domingo. Para os adventistas, a observância do domingo é apostasia. Ellen White, escrevendo no livro Testemunhos, a lei da observância do primeiro dia da semana é produto de uma cristandade apóstata. Ela diz também que a observância do domingo é fruto do mistério da iniquidade. Deve sua existência ao mistério da iniquidade e sua imposição é o virtual reconhecimento do romanismo. Mas será que as Escrituras desejam nos ensinar exatamente isso? Cristo, na verdade, é o Senhor do sábado, isto é, o sábado que submete a Ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês as razões pelas quais os cristãos eles passaram a guardar o dia de domingo depois da ressurreição de Cristo e do dia de Pentecostes. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso está claro. Leia, por exemplo, Marcos 16, verso 1. O primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia especial das manifestações de Cristo. Ele se manifestou 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte, Lucas 24, João capítulo 20. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, que é um dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas. Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. A história confirma que a prática do domingo já acontecia antes do decreto de Constantino, porque eles dizem que quem introduziu a prática do domingo foi o imperador Constantino no século IV. Mas eu quero ler para vocês aqui algumas coisas. A lista é grande. Carta de Barnabé, do século 100, século 100, do ano 100 depois de Cristo. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, após ter aparecido, subiu aos céus. A carta de Barnabé era um discípulo do apóstolo João. Ele escreveu essa carta famosa, onde ele diz já, no ano 100, que os cristãos já se reuniam no dia do domingo. Inácio de Antioquia, numa carta do ano 107. Não mais observamos o sábado, vivemos na observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Inácio de Antioquia, no ano 110, na sua carta aos Magnesianos. O cristão, deixando a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo. Justino Mártir, do ano 145. E no dia chamado domingo, todos, quer das cidades, quer dos campos, reúnem-se em um lugar, leem a memória dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia, né? Trazem pão e vinho, dando graças a Deus, o presidente ora, o povo responde amém. Nós nos reunimos aos domingos porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo e porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Dionísio de Corinto, do ano 170, diz, na sua carta aos Coríntios, a igreja passou a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180, em certo dia, o primeiro dia da semana, nos reunimos, lemos e jejuamos. Orígenes, do ano 225, guardamos certos dias, como, por exemplo, o dia do Senhor. Anatólio de Laodiceia, do ano 270, a festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no primeiro dia da semana. Constituições apostólicas do terceiro século, no dia da ressurreição do Senhor, não deixemos de nos reunir dando graças a Deus. Cipriano de Cartago, no terceiro século, quando, porém, Cristo veio, tudo em verdade foi cumprido, pela razão do primeiro dia, depois do sábado, ser aquele em que o Senhor haveria de ressuscitar e vivificar-nos, dando a circuncisão do Espírito, assim também o primeiro dia chamamos dia do Senhor. E aqui a lista continua, eu não vou aborrecer vocês com citações dos pais da igreja, mas são centenas de citações em que os pais da igreja, nos seus escritos, muito antes de Constantino, eles dizem que os cristãos guardavam o domingo como sendo o dia do Senhor. O sábado foi abolido.
Por essa razão, ele não aparece nos 4 preceitos lá de Atos, capítulo 15, de 20 a 29. E o texto de Colossenses, eu vou terminar com isso aqui, o texto de Colossenses, capítulo 2, 16 a 17, ele não deixa dúvida. Se você quiser abrir aí, olha o que é que diz o apóstolo Paulo. Filipenses 2, a partir do verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa figura que Paulo está usando aqui, ela é muito interessante, eu gosto sempre de usar. Imagina que por trás de mim aqui tem essa luz bem forte, não é? E que o nosso irmão Adilson está se aproximando por trás de mim. Eu não conheço o Adilson, ele está se aproximando por trás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver dele? A sombra. Olhando a sombra, eu vou ver que é um homem, não é, que os anos livraram dos cabelos, não é, que tal, né, elegante, está chegando, né? Está chegando, estou vendo a sombra. Então ele vem, passa por mim e fica frente a mim. Aí eu vejo cara a cara, face a face. Estou vendo o corpo que produziu aquela sombra. Aí eu vejo que é uma pessoa simpática, elegante, né? E tudo mais. Eu preciso da sombra? Não, porque o corpo que produzia a sombra chegou. Então, o sábado era a sombra de Cristo andando no Antigo Testamento. Cristo vinha andando, chegando no Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente viu é a sombra dele. Então, as coisas do Antigo Testamento, os sacrifícios, os sacerdotes, o sábado, tudo aquilo era a sombra que o corpo de Cristo projetava. Cristo já veio, ele já encarnou, eu não preciso mais da sombra. O sábado faz parte daquelas questões cerimoniais instituídas à nação de Israel, e o que prevalece é o princípio de você trabalhar 6 dias e descansar 1. E esse dia de descanso agora é o dia do descanso de Cristo, quando ele entra na sua glória depois da ressurreição. Então nós entendemos que cumprimos o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, guardando-o através do domingo, porque esse mandamento apontava profeticamente para a ressurreição de Jesus Cristo. Então quer dizer, Rodrigo, que é só quem guarda o sábado que vai ter o selo de Deus? É isso? É isso? Então tá vendo aí? A Ellen White fala isso e tudo. Calma. Não é por aí não. Deixa eu explicar para vocês. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Eu baseio as minhas crenças fundamentais na Bíblia Sagrada, tá bom? Na Bíblia Sagrada. Mas como muita gente que faz esse tipo de pergunta alude a Ellen White, então vou pedir licença a você para citar uma posição da própria Ellen White a esse respeito, tá bom? Olha o que a Ellen White fala aqui, ó. Ninguém jamais recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Eu estou lendo o que ela diz no livro Evangelismo. O tempo de provação não veio. Há cristãos sinceros em todas as igrejas, inclusive a Igreja Católica. Quando ela escreveu isso aqui, havia um ranço entre católicos e protestantes de tal maneira que protestante não passava na mesma calçada que um católico estivesse voltando da missa. Por isso que ela deu ênfase, inclusive na Igreja Católica Romana. Ela fala, na comunhão católica romana, eu vou repetir, ela fala o seguinte, olha, ninguém ainda recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunhão católica romana. Ninguém está condenado até que tenha luz completa sobre a obrigação do 4º mandamento. Mas quando o decreto for imposto com o falso sábado, e o alto clamor do 3º anjo advertir contra a adoração da besta e sua imagem, a linha divisória será muito clara entre o falso e o verdadeiro. Num outro texto do livro Grande Conflito, ela fala algo mais ou menos parecido. Ela repete praticamente a mesma questão. Ela fala o seguinte, ó. Mas os cristãos da geração passada observaram o domingo, supondo que em fazendo isso eles estavam guardando o sábado bíblico. E agora há verdadeiros cristãos em todas as igrejas, incluindo a comunhão católica romana, que honestamente acreditam que o domingo seja o sábado da declaração divina. Deus aceita a sinceridade dessas pessoas
o seu propósito e a sua integridade perante ele. Ellen White. Tá bom? Mas quando a observância do domingo for estabelecida com força de lei, e o mundo então será iluminado no que concerne a obrigatoriedade do sábado verdadeiro. Então o que a gente entende? Hoje, ninguém está me proibindo de guardar o sábado e me obrigando a guardar o domingo no lugar do sábado. E vou mais além. Mesmo que alguém estabeleça, olha, a partir de hoje, nenhuma loja vai poder funcionar dia de domingo, isso para mim não me altera. Tá certo? Para mim não tem problema nenhum. Tem no estado do Espírito Santo, parece que já tem leis que farmácia, não sei se é farmácia ou supermercado, não pode abrir no domingo. Nos Estados Unidos tem a Blue Law, que são as leis dominicais estaduais, que não pode abrir muita coisa no domingo. Há um esforço do comércio para que no domingo muitas lojas não abram. Isso para mim não tem nada que me preocupe. Nada. Desde o século XIX, aliás, muito antes, a primeira lei dominical foi dada nos Estados Unidos, salvo engano, em 1600, agora estou na dúvida se foi 1611 ou 1620. Tá certo? Eu tenho que ser, foi 1611 ou 1620. Foi mais ou menos na época da chegada do Mayflower, quando o primeiro decreto dominical foi dado ali nos Estados Unidos, tá bom? Nas colônias americanas ainda. Então, leis dominicais não são coisas novas. Então, para mim, o problema não é eles falarem, a partir de hoje, vamos colocar o domingo como dia de guarda. E tem muita gente apavorada, olha, mas agora eles estão querendo o domingo verde, vamos ficar antena. Gente, calma. Vamos observar os sinais dos tempos, mas com prudência, tá bom? Para não dar alarme falso. Enquanto as pessoas estão falando assim, olha, vamos deixar o dia de guarda, o domingo aí, enquanto eles não me proibirem de guardar o sábado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se eu tiver a loja, eu não abro dia domingo. Tá bom? Não abro dia domingo. Tranquilo, não tem problema. Eu não abro minha loja dia domingo, mas eu guardo o sábado. Agora o dia, aqui que vem minha preocupação. O dia em que soltarem um decreto me obrigando a descansar no domingo e trabalhar no sábado para o governo, para o bem comum, aí, meus queridos, eu peço a vocês que orem muito por mim, porque eu vou ter que ter muita firmeza na minha crença religiosa. Você entendeu? Eu vou ter que ter muita firmeza. E eu digo a você, o sábado não é aquilo que hoje determina quem é de Deus e quem não é. Eu li a própria Ellen White falando isso. Tá bom? Tem muito adventista guardando o sábado que vai para o lago de fogo e enxofre de cabeça para baixo. E tem muito batista guardando o domingo que vai para Nova Jerusalém com os remidos receber a coroa da justiça na cabeça. Eu tenho essa convicção pela Bíblia, por mim mesmo e pelos escritos de Ellen White. Você percebeu? A própria Ellen White falando isso. Agora, se eu estiver certo na minha interpretação da Bíblia e o decreto do anticristo tem a ver com a adoração, então liga o sinal de alerta. Mesmo porque a primeira tábua dos 10 mandamentos não é só o sábado. Mesmo que eu mostrei para vocês que o sábado tem um destaque nos 10 mandamentos semelhante a esses tratados, que o selo do legislador vinha no meio, aqui dizendo quem ele é, e o selo do sábado, aquele que fez o céu, a terra, o mar, está também no meio da lei, no coração da lei, do mesmo jeito ali, dando aquela ênfase. A despeito disso, o mandamento não se resume ao sábado. Tem outros 4 mandamentos aqui na primeira tábua, para falar só da relação do homem com Deus. Muitas pessoas, às vezes, estão cometendo idolatria de uma maneira terrível. Politeísmo. Não terás outros deuses diante de mim. E quantas pessoas hoje estão aí adorando um partido político, um candidato, um cantor, uma atriz, um influencer? Tanto é que estão adorando mais esses no lugar de Deus, que eu já falei isso num sermão passado. Se eu hoje falar mal da sua mãe, se eu atacar a sua mãe, você não ouve mais nenhum sermão que eu prego, não vai assistir mais nenhum vídeo meu. Se eu atacar a sua esposa, você não vai assistir mais nada do que eu faço. Mas se eu atacar o seu Deus, você continua curtindo o que eu falo porque eu sou uma pessoa talentosa. E muita gente faz isso. Eles continuam consumindo coisas de pessoas que atacam a Deus porque eles estão adorando essas pessoas mais do que a Deus. Segundo, não farás imagem de escultura. A idolatria não se resume apenas a isso. Tem muita gente que está adorando o carro, está adorando a moda, está adorando o dinheiro, está adorando o vil metal desse mundo. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Tem muitas músicas aí que blasfemam tremendamente sobre o nome de Deus, filmes
e a gente continua consumindo isso, estamos pecando contra os 3 mandamentos. E finalmente o sábado, a relativização desse dia tão importante que eu guardo, não para me sentir melhor do que os meus irmãos cristãos, mas sabe por que eu guardo o sábado? É muito difícil guardar o sábado, eu vou explicar aos irmãos por quê. Todos os 3 mandamentos, eles têm uma lógica. Se existe Deus, um único Deus, é lógico que não vou adorar outro Deus além dele. Todo religioso concorda com isso. Se esse Deus que é único, ele está no céu, é estupidez pegar um boneco aqui e começar a adorar um ídolo como se fosse Deus. Isso aqui é ridículo, ele não é Deus. Se ele é Deus, o Deus verdadeiro, então é muito óbvio que eu tenho que respeitar o nome dele. A segunda tábua dos 10 mandamentos também é a mola propulsora aí de toda a sociedade, correta? Quem vai em sã consciência contra ao mandamento que proíbe você de assassinar? Quem em sã consciência vai contra o mandamento que ensina você a desonrar pai e mãe, a cobiçar, roubar? Ou seja, eu não tenho problema nenhum de defender os 6 mandamentos da segunda tábua no ambiente secular, porque qualquer sociólogo concorda comigo que são mandamentos muito bons. Eu não tenho dificuldade nenhuma de defender no ambiente religioso os 3 primeiros mandamentos. Até muçulmano vai concordar com isso. Agora, o sábado é um ato de fé da minha parte, porque eu não tenho nenhum argumento a favor do sábado, senão aquele eu guardo o sábado porque Deus mandou. Só isso. Eu não tenho uma lógica empírica para falar sobre o sábado como eu tenho dos outros mandamentos. A única razão que eu tenho é porque Deus mandou. Só isso. Então é um ato de fé. Perceberam? Esse vídeo já passou de 1 hora. Eu espero que você tenha assistido até aqui e tenha entendido isso. Porque aqui está a fidelidade dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, não 9 mandamentos de Deus, fala os mandamentos, e a fé em Jesus. E no Apocalipse capítulo 11, João viu a Arca da Aliança no céu, abrindo todo esse cenário. Não esqueça desse detalhe. Será que quando João viu a Arca da Aliança, ele viu os 9 mandamentos e o 4º trocado pelo domingo? E chama atenção que domingo significa dia do sol. E lá em Ezequiel, nós vemos justamente um selo sendo colocado sobre aqueles que se recusam a adorar Tamuz, o Deus Sol. É por isso que eu guardo o sábado e não o domingo. Não sou superior a ninguém. Somos todos irmãos em Cristo e cada um tomará a sua decisão de acordo com o seu estudo da Bíblia, de acordo com a sua conclusão e como o Espírito Santo colocar em seu coração. Eu não vou decidir por você. Estou apenas dando o meu testemunho como eu leio esta complicada passagem do Apocalipse.